Na mobilização contra o sarampo, a vacinação de crianças é prioritária. Bebês a partir de 6 meses e crianças de até 5 anos não podem deixar de ser vacinadas. Febre e manchas vermelhas na pele acompanhadas de conjuntivite, tosse ou coriza são sintomas da doença. Procure a UBS mais próxima ou, para mais informações, acesse o site censa.manaus.am.gov.br. A vacina é o melhor meio de prevenção contra o sarampo. Prefeitura de Manaus. Bom dia, boa noite. O programa tem 2 versões de horários. Estamos aqui com Olá Blog. Dessa vez acertei, né? Não disse olé, não fui espanhol. Pessoal bacana que surge na cidade de Manaus. Graças a Deus, mais cultura, mais entretenimento, mais inteligência, mais conteúdo, gerando novas notícias sobre o mundo do design, arquitetura. Que mais? Milena Mota, Rafael Sá e Aline Feitosa. Contigo, Cirrane. Então, gente, eu achei muito bacana a proposta de vocês. Assim, a gente já tem em Manaus, já conta com um blog de arquitetos e tal, mas eu achei a pegada de vocês inovadora, não é? Eu tava olhando, e vocês podem ver, gente, no Instagram, Olar.blog, exatamente. E o que eu achei muito interessante é que vocês explicam para o cliente, por exemplo, o que é uma soleira, o que é, né? E eu achei essa coisa bem bacana, porque às vezes o que é um rodapé, como é que existe os tipos de piscina. Eu andei dando uma tietadinha ali em vocês e curti muito a linguagem, porque é uma linguagem que tem um approach muito bacana para aquele cliente que às vezes está procurando alguém e não sabe quem achar. Mas isso também não quer dizer, meninos, e me corrijam, que você consegue fazer você mesmo, sem ter experiência, porque a gente sempre bate nisso, e vi que vocês também sempre batem nisso. Contratem um profissional, um arquiteto, um designer. Isso é muito importante. Desmistificar, né? Exatamente. O profissional porque, caro. Exatamente, tem que ter um profissional para cada bolso, para cada tipo de projeto. E com certeza, com um profissional, você vai ter um dispêndio menor, bem menor, né, de dinheiro, de valores. Você vai ter o que você sempre sonhou. Porque o que é muito preocupante hoje em dia é você pegar, de repente, um pedreiro, um marceneiro, sem indicação, não é? Exatamente. E contem um pouquinho pra gente como é isso pra vocês. Rafa, primeiro. A ideia é justamente isso, é desmistificar, é descomplicar, né? Isso que você falou, o negócio do dicionário, né, da arquitetura, que a gente chama de arquiteto o quê, né? Porque, assim, às vezes a gente está conversando com o cliente e a gente usa nossos termos mais técnicos, que pra gente é uma coisa muito normal, né? A gente fala e a gente pensa que a gente está se fazendo entender. Mas às vezes o cliente não entendeu e ele tem vergonha de perguntar, então fica aquele... que sabe, né? E depois a gente descobre que ele não estava entendendo. Aí depois ele vem, vê aquilo, talvez não goste, ou isso e aquilo, e diz que a gente não explicou, mas na verdade a gente explicou, só que no momento ele não entendeu. Então a gente gosta de fazer isso, que tem relação com a matéria, a gente posta uma matéria toda semana, né? Então a gente tenta fazer com que a matéria leve um pouco do que está sendo falado para as postagens, para essa desmistificação e tal. E Milena, conta um pouquinho pra gente quem são os componentes, né? Quantos são? E você me falou também que vocês têm correspondentes no exterior. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. O grupo, na verdade, surgiu porque nós somos amigos. E formaram juntos na faculdade? Não. Como se deu isso? Na verdade, assim, eu e a Aline, nós somos amigas desde
Escola. Não vamos nem entrar no mérito, né, desde quando, mas é muito tempo. E aí acabou que nós resolvemos escolher a mesma profissão em períodos diferentes da nossa vida e sempre tivemos contato. E os outros, assim, depois eu conheci a Rafa. E ao longo da carreira, a gente foi acrescentando e agregando, assim, olha, conhece a Aline, né? E o Rafael foi o último, na verdade, né? O Rafael foi o último integrante que... Mas, só uma pergunta, nasceu toda a ideia de primeiro vocês a gente juntos? se conheceu, isso, aí a gente começou a Os conversar. são 8, né? Somos 8. E nós sempre nos encontrávamos para conversar sobre a nossa profissão, né? Sobre a gente sempre trocava ideia. E aí, diante disso, a gente pensou, por que a gente não monta um blog de arquitetura? Né? Com essa ideia justamente de levar conteúdo para pessoas que não sabem nem para que serve um arquiteto. Tem muita gente que até hoje acha que arquiteto é a mesma coisa que engenheiro, não sabe o que é um designer, não sabe direito diferenciar a função de cada profissão. Então, nós criamos a ideia do blog surgiu disso. Primeiro nós nos encontramos, conversando, a gente pensou em criar um blog e, né, hoje em dia o Olar existe. Aline, e me responde uma coisa, como é que vocês fazem essa divisão de material? De que forma vocês chegam, hoje tipo, cada um tem uma semana e aí pensa num assunto, é levado para vocês discutirem, como é que se dá o material? O que acontece? Hoje nós somos 8, então são 8 pessoas diferentes. E vale ressaltar que são 7 escritórios diferentes. Então ninguém é sócio, as únicas sócias são a Manuela e a Lorena, que a Lorena, inclusive, agora está morando fora, está morando na Alemanha, a nossa correspondente internacional, a gente brinca, que hoje ela é um iPhone. Que isso, né? A gente Ela é um iPhone, a gente leva ela no iPhone. A gente leva ela para tudo que é lugar. As reuniões, né? Então a gente tem reuniões semanais. Então, todas as quartas-feiras à tarde a gente já tem isso agendado. Então, acontece as reuniões, a gente faz um FaceTime com a Lorena, que está fora. E é nessas reuniões onde a gente decide tudo. Hoje, a gente está escrevendo cada matéria, sai toda semana na quinta-feira. Então, toda quinta-feira é dia de matéria. Hoje está escrevendo um por um. Então, a cada semana é um de nós que vai escrever uma matéria. O que não fica cansativo para ninguém, né? Isso. Exatamente, como são levar- Porque tem um intervalo bom entre uma pessoa Eu postando e achei outra. bacana isso porque não fica aquela coisa Não fica dividida, cansativo, né? né? Um escreve sobre tal assunto, outro escreve sobre tal assunto e outro sobre o outro. Então, a fica tudo mais, cada... me parece mais harmônico. Sim, a cada reunião que a gente vai, então uma vez Coloca por um mês tema, dessas né? reuniões, cada um leva um tema que acha que é legal falar. E que Então, domina, querendo né? ou não, já são 8 temas. Então, querendo ou não, somos pessoas diferentes e cada um domina uma certa área, então escreve sobre o que mais gosta. E além disso, lá no próprio blog, a gente tem uma abinha de sugestão. Então, quem lê o blog, quem acompanha a gente, pode enviar... Participativo, né? Sim, Que pode bacana, enviar um acho e-mail, legal. tipo, eu tô querendo saber de uma coisa mais específica. Escrever pra gente, a gente vai estar recebendo isso. E com certeza vai estar falando, assim como surgiu a ideia do dicionário que você falou, que a gente chama de arquiteto que. Então, toda semana a gente escolhe uma palavra que pra gente é técnica. A gente até brinca, tipo, uma semana a gente lançou a palavra bancada, que é uma coisa tão comum pra gente, mas a gente descobriu que os clientes não sabiam o que era bancada. Ele chama de balcão, ele chama de pedra, mas não chama de bancada. Então, são coisas simples do nosso dia a dia, que é corriqueiro pra gente, mas que pro cliente não é, pro leigo não é. Então, a gente buscou facilitar essa linguagem entre o arquiteto e o cliente, até para perder essa distância que a gente sabe que existe. E tem uma coisa também que é muito peculiar, né, da profissão, em diferentes estados as coisas vão tomando nomes diferentes, Totalmente. entendeu? Sim. Então, de repente, vocês podem chegar também e falar assim, se vocês estiverem no Rio, porque vocês não têm só leitores do Amazonas, não é isso? não. No Rio, isso chama tal coisa, em Manaus, entendeu? Então, eu acho bem bacana, É, né? Regional, né? A gente vai anotar. Não, né? Eu já gostei. É esse tipo de sugestão que a gente pede que Quando o vocês pessoal virem fale. lá no Instagram, no blog, já sabe que a dica foi da Cirrama. Diga da tia Cida. Aline, como essas diferenças entre vocês se casam dentro do blog? Então, como a Milena explicou, somos 8 amigos. Então, alguns desses 8 já tinham a intenção de ter um blog sozinho. Também surgiu disso. Então, eu tinha vontade de ter, a Rafaela, o Renan, o Rafa também. Então, desculpa, é Rafael, mas é porque a gente tem uma outra Intimidade Rafa. é uma desgraça. Aí é Rafa. É porque quando chamava a Rafa, os dois olhavam. Os dois olhavam. Então a gente acabou transformando um em Rafô. Rafa, tá bom. Então,
todo mundo tinha sozinho essa vontade. E quando a gente conversava sempre toda semana, a gente pensou, vamos fazer junto. Então a gente se dá muito bem, já tem anos que a gente convive e assim, hoje o WhatsApp aproxima muito, então a gente se fala diariamente sobre o blog. Então, e como cada um é responsável por uma semana, tanto pelo blog quanto pelas postagens no Instagram, é muito do convívio, a gente é muito parecido, o nosso pensamento é muito parecido. Acho que o estilo arquitetônico também, isso aproxima a gente. Somos, querendo ou não, somos jovens arquitetos, eu acho que os mais velhos somos eu e a Milena. E não vale que contar são a idade. novíssimas, São novíssimas. Mas na verdade sou eu. Passamos um pouquinho dos 30, mas tudo bem. Então, por essa proximidade tanto da profissão, que já ajuda, e também o estilo que a gente tem, que a gente pensa da mesma forma. Então, sempre que é colocado alguma coisa ou outra, eu pensei dessa forma também. Então, realmente o atrito aqui é zero, praticamente. Quero saber um pouquinho mais disso no próximo bloco. Já voltamos. Na mobilização contra o sarampo, a vacinação de crianças é prioritária. Bebês a partir de 6 meses e crianças de até 5 anos não podem deixar de ser vacinadas. Febre e manchas vermelhas na pele acompanhadas de conjuntivite, tosse ou coriza são sintomas da doença. Procure a UBS mais próxima ou, para mais informações, acesse o site censa.manaus.am.gov.br. A vacina é o melhor meio de prevenção contra o sarampo. Prefeitura de Manaus. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A Paracabos é o lugar certo para você se conectar com o futuro. Contamos com uma estrutura de ponta para atender suas necessidades, sempre oferecendo os melhores produtos para você e sua empresa. Mantenha-se conectado com nossos roteadores. Não perca o sono, mantendo a segurança em dia. Tudo com as melhores soluções em cabeamento. A sua conexão com a tecnologia está aqui, na Paracabos. Rua Benjamin Constant, número 180, 3611-2127. Voltando nesse bloco, continuando a palavra com a Aline sobre a interação, a interatividade de vocês com diferentes modelos de personalidade. Conta aí. Então, é como eu estava explicando, né? Então, realmente somos pessoas diferentes, mas que têm um pensamento em comum. Então, todos gostam de arquitetura, o estilo da arquitetura que a gente usa nos escritórios separadamente tem uma linha muito próxima do que a gente já utiliza, assim. Então, a gente se identifica muito com o estilo um do outro. E fora disso, a amizade que a gente já tem, que a profissão trouxe, a gente brinca, então, somos 8 arquitetos, e é que a gente brinca, assim, não, é a concorrência sadia, que nem a farmácia, né? Abre uma em cada esquina, a gente tá convivendo com isso, é bem tranquilo em relação a isso. E na verdade eu queria também fazer dois parênteses em relação a esse assunto. Primeiro, eu acho que em todas as profissões a gente tem que buscar uma homogeneidade, uma fraternidade, vamos dizer assim, entendeu? E às vezes a gente não sente, e como arquiteto eu trabalho muito essa parte da vaidade, da beleza e tal, eles tendem a ser do ego, eles tendem a ser um pouco distantes, né? E eu acho muito bacana essa interação. A gente tem alguns grupos que a gente pergunta, gente, você sabe o marceneiro que faz isso? Você sabe? Não é? Isso ajuda tanto a vida da gente. A gente troca muita informação, porque às vezes um não sabe alguma coisa e vai no grupo do Olá e a gente se pergunta, todo mundo ajuda, todo mundo é solícito para encontrar aquela determinada pessoa que faz determinado serviço, ou então uma ideia que alguém está procurando. Então é bem legal, a gente se ajuda nisso. Rafael, sobre isso, a gente sabe que a chave de alguns bons negócios ou de outros é manter seus fornecedores fechados. Você é a favor de ter essas informações liberadas? Eu acho que... Compartilhadas, melhor. Compartilhadas.
Eu acho que justamente a ideia do blog é compartilhar a informação. Parabéns, né? 10. Não ficar guardando informação para si e... Compartilhar é um ato de amor, eu acho fantástico isso. Eu também acho. Até porque existe a visão, né, de cada um sobre aquele assunto, Eu acho né? que assim, a nossa profissão só tem a crescer se todo mundo tiver sucesso, né? Não tem como assim a gente já querer abraçar o mundo e pegar todos os projetos da cidade. Então, assim, o meu sucesso e o sucesso do meu amigo é a nossa felicidade. Parabéns porque, por por não terem um egocentrismo, né? Exatamente. Terem essa maneira natural de ser. Eu acho que hoje não tem mais Estou apaixonado isso, pelo né? blog já. Sem falar que a gente não faz o blog só pro cliente ou pro leigo que não é arquiteto ver, mas para pessoas que também pensam em se tornar arquitetos. Ou que querem contratar um arquiteto. Que querem, exatamente. Isso. Então é para um público muito abrangente. Pode ser a pessoa que quer contratar ou a pessoa que quer se tornar um arquiteto. E acho que a função do blog é isso, é compartilhar. A gente estava com esse intuito de compartilhar o que até hoje a gente aprendeu, o que a gente sabe. E isso é muito bonito. não tem por que a gente compartilhar no blog e não compartilhar entre a gente. Então o blog surgiu disso, a gente já compartilhava entre a gente e resolveu compartilhar isso com mais gente. Então esse foi o intuito do blog. O blog tem intenções de vender espaços publicitários, ser monetizado? Então, a princípio a gente não fez isso, a gente realmente queria uma coisa mais nossa, que a gente tivesse totalmente controle, que a gente escrevesse sobre o que desse na telha, o que realmente a gente queria escrever. Mas claro que mais pra frente a gente pensa em monetizar isso de alguma forma, até porque é um trabalho. Então demanda nosso tempo, como eu falei, toda semana a gente está reunido, a gente trabalha em cima disso. Mas no momento é nosso, nós bancamos o blog, nós fizemos tudo, pagamos tudo do nosso bolso com o intuito de criar o blog hoje pra gente. E falando sobre isso que o Paulo acabou de dizer, eu pergunto a vocês pretendem fazer ações pela cidade, em lojas, trazer clientes, fazer algum tipo... Vocês têm algum pensamento nesse sentido? A gente já até começou algumas coisas, a gente tá... Por exemplo, com a Adriana, né? A gente já fez a vitrine da Fast Frame. Bacana. E aí ela até chamou a gente pra beijo fazer. Pra ela. É verdade. Outro. Aí ela até chamou a gente pra fazer um espaço, né, lá dentro agora. Estaremos juntos. Exatamente, estaremos juntos. A loja está fazendo 11 anos, né? Então ela resolveu fazer uma coleção com vários arquitetos. Eu acho que a Adriana trabalha bem isso. É uma batalhadora. Com os arquitetos, ela ajuda bastante. Ela sempre está muito próxima dos arquitetos. Ela dá bastante valor. Assim. E ela tá numa ponta que é a finalização. Eu não sei, eu queria perguntar de vocês, e a gente vai ter um próximo entrevistado também, que eu vou perguntar a ele, mas eu queria saber de vocês como é o cliente na hora da finalização. Porque eu, como profissional, eu não sou arquiteta, né? Todos sabem, eu sempre deixo isso bem certinho, né? Sublinhado, vamos dizer assim. Mas como é que vocês lidam com isso? Porque eu tenho clientes que às vezes, você colocou o sofá, o tapete, uma coisa ou outra, tá ótimo pra mim. E não é o que você projetou. Você quer colocar a plantinha, a folhinha, o último quadrinho, entendeu? E vocês falaram agora da Adriana e é justamente isso, né? Porque é aquela ponta, é o final, quando o cliente já tá, às vezes, um pouco sem aquele ar, né? O fôlego, exatamente. E como é que vocês fazem? Vocês conseguem chegar nesse finalmente do projeto? Olha, quero saber um pouquinho de cada um, entendeu? Quero saber é complicado, a gente tenta. Até porque a gente já é difícil pra gente vender uma ideia, né? Porque quando o cliente chega com a gente tem só uma ideia do que a gente vai fazer. Ele compra ali, querendo ou não, para alguns, um pedaço de papel, um rabisco, porque eles acham que é muito simples fazer isso. Então, a gente, quando faz projeto, pelo menos nós aqui do grupo, todos fazemos imagens em 3D e a gente realmente coloca tudo isso. Isso é uma coisa que é incrível, né? Porque o cliente, às vezes, não tem visão, né? Não, ele Eu não acho tem. que o 3D, de alguma forma, ele te ajuda muito. Então, ele querendo ou não, ele vende e é um comparativo para o cliente. Então, no final, quando ele vê o sofá, a mesa... E ele, mas não tá igual. Aí você vai mostrar a imagem, olha, mas aqui a minha imagem tá humanizada. Então tem uma planta, tem um quadro. É difícil, porque realmente, como você falou, o cliente já tá ali no limite, não quer mais gastar de jeito nenhum. Mas a gente deixa passar pelo menos uns meses pra ele respirar. E aí não custa entrar em contato. Do arquiteto, mas o cliente, no decorrer do caminho, vai se apaixonando por um sofá que tava fora
entendeu? Mas ele Isso. quer aquele sofá. E aí você vai dizer o quê? Não, seu sofá que é o sonho dele. Então essas coisas vão acabando somando e no final a conta não fecha, né? Exatamente. Existe uma cláusula hoje, assim, da maneira que vocês trabalham, que defende arduamente, digamos assim, você tem um projeto conceitual, projeto em 3D, que já é o projeto que vai ser, e depois, digamos, isso vai para o executivo, né? Que você pode ir lá fazer um memorial, colocar tudo que vai naquele projeto. Eles costumam seguir iteris literis isso ou não? Eles costumam seguir aquilo, essa cartilha do projeto executivo? É bem difícil. É difícil? É difícil conseguir totalmente. deixar 100% do jeito que foi idealizado. Sempre existe no meio do caminho. Qual a barreira algumas maior? mudanças. É a questão financeira mesmo, né? Quando vai chegando na parte da reta Os final detalhes. e etc. Os detalhes custam caro. Custam Porque caro. tudo vem para Manaus, gente. É. A gente está completamente fora de todas as rotas, não é isso? Exatamente. Tudo Aí- demora para chegar, tudo é mais caro, o valor de frete, né? É bem complicado também, porque isso acaba acarretando uma demora maior para completar a obra, para ter tudo que o cliente quer, e isso vai acabando às vezes como você falou, né? Com o interesse do cliente em deixar do jeito que foi idealizado, né? Mas muitas vezes o cliente assim volta atrás, né, depois que respirou, fala assim: agora eu quero concluir do jeito que estava. Porque se a gente consegue vender do jeito que ele queria, ele vai querer. A gente reza por mais clientes assim, né, Isso, Paulo? é verdade. Voltamos já no próximo bloco. Na mobilização contra o sarampo, a vacinação de crianças é prioritária. Bebês a partir de 6 meses e crianças de até 5 anos não podem deixar de ser vacinadas. Febre e manchas vermelhas na pele acompanhadas de conjuntivite, tosse ou coriza são sintomas da doença. Procure a UBS mais próxima ou, para mais informações, acesse o site censa.manaus.am.gov.br. A vacina é o melhor meio de prevenção contra o sarampo. Prefeitura de Manaus. A Paracabos é o lugar certo para você se conectar com o futuro. Contamos com uma estrutura de ponta para atender suas necessidades, sempre oferecendo os melhores produtos para você e sua empresa. Mantenha-se conectado com nossos roteadores. Não perca o sono, mantendo a segurança em dia. Tudo com as melhores soluções em cabeamento. A sua conexão com a tecnologia está aqui, na Paracabos. Rua Benjamin Constant, número 180, 3611-2127. Voltando aqui com o programa Arquitetando e esses meninos lindos do Olá Blog, meu amigo Paulo Ricardo Sachs, que é um querido. Imagina, uma rasgação de cedo. Ah, lógico, sempre, né? Tem que rolar. Sempre. Meninos, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu gosto de perguntar sempre, porque eu acho que interessa quem está assistindo. O que vocês têm sentido do mercado? Ele está tendo altos e baixos? Ele está linear? Ele ainda não... O que vocês acham? Acho que cada um pode responder, né? Eu acho que sim. Eu vejo que, assim, final de ano, início de ano, fica um pouquinho mais parado. Aí depois que passa carnaval, a vida volta a acontecer. O ano começa, né? Exatamente. As pessoas começam a se interessar mais em construir, principalmente se for área externa. Né? Que a época das chuva chuvas já passou. Né? Passou assim um pouco, mas é o momento que a gente tem mais procura. E essa crise política tem afetado os negócios na área da arquitetura, decoração como um todo, o design? Afeta sim, afetou, né? Agora já anda melhorando, né, a situação, mas na época mesmo que estava mais crítica, realmente foi complicado, né? Principalmente nessas épocas do ano, né, que geralmente as pessoas viajam, tem os gastos de final de ano, aí tem carnaval, colégio, esse tipo de né? colégio, então muita coisa vai acontecendo que as pessoas vão levando um pouco com a barriga essa questão mais de construção e etc. Entendeu? Pra você, Aline? Lá no escritório a gente sentiu, acho que todo mundo sentiu, não teve isso. Mas eu acho que, assim, final do ano passado para agora a gente sentiu uma melhora, tipo, diferente do que a menina falou, meu escritório funcionou diferente, então dezembro e janeiro foi um dos meses que a gente mais fechou lá no escritório, então realmente acho que cada um é de um jeito diferente, então tem essa época da chuva, eu acho que é essa época da chuva que o pessoal corre para projetar, porque ainda não tá
em construção, né? Então, realmente, essa época de chuva a gente aproveita para fazer projetos mesmo. E quando passa é que começa a construção. Mas a gente sentiu, sim, na época da crise foi difícil. Acho que a gente até brinca que a gente conseguiu superar porque, querendo ou não, todos mantiveram seus escritórios. No Brasil, a gente tem que superar, né? Aliás, nós vivemos em crise, né? Muita gente, faz alguns teve gente anos. que fechou o escritório, né? Então, a gente, querendo ou não, se torna privilegiado. A gente ainda tá com o nosso escritório, tá funcionando. Sinal que trabalho. Que acabaram mudando para coworkings, para de repente enxugar, né, os custos. Que é muito interessante também, porque você não repassa, né? Vou dar um exemplo básico. A PDG saiu do escritório deles na Recife. Verdade. Né? E foi para um coworking. É verdade. Muitos colegas nossos terminaram faculdade com a gente e até hoje não conseguiram ingressar. Né? Foi bem numa época que os escritórios pararam de contratar, né, por causa de custos adicionais. Então às vezes eu tenho uma dúvida, porque assim, antigamente, na nossa época, Paulo, para você ser alguém na vida, você precisava cursar uma faculdade. Eu não estou falando aqui que isso não serve para nada, obviamente, é claro que serve, a gente está falando com o nosso telespectador que é muito inteligente. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, será que no futuro vai ter espaço nos mercados, ou de direito, ou de arquitetura, ou disso, ou daquilo, para todas as pessoas que estão formando? Porque, por exemplo, eu fiz direito e eu acabei me recolocando nessa área porque eu fiz o meu projeto do meu apartamento e daí saí, quer dizer, a minha vida foi totalmente em contramão a de vocês, entendeu? Que vocês se programaram para isso, fizeram uma faculdade, que eu acho louvável, eu acho incrível, né? E aliado a isso, vocês têm um super talento, porque também não adianta você ter qualquer profissão e não ter talento para coisa, e não ter paixão. Eu assino embaixo o que você está falando. Eu era meramente um diretor e professor comercial e virei um grande multimídia, esse grande multimídia. Fiz dois pós-graduação depois de quase 40 anos. Então, será mesmo? Entendeu? Mas eu já tinha essa veia, então eu acho que as coisas realmente nascem contigo, tu já tem aquela aptidão. E com essa demanda hoje em dia, os adventos da internet, isso vai estar, a sala de aula está fadada quase não existir. Mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, todos do blog, né? Quem são os escritórios que fazem parte, fizessem um pouco o telespectador, propaganda de vocês. Eu sou Milena Mota, eu tenho um escritório de arquitetura e o Rafael Sá, né, que vai estar aparecendo tudo em lettering aqui. Que também tem um escritório junto com o pai dele, né, Rafael? O meu pai, ele é arquiteto da época que era prancheta, né? Que bacana. Ele riscava... Seudinho, beijo pro Seudinho, querido. E aí eu cresci, né, vendo ele trabalhar dessa maneira, eu achava o máximo, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de inventar, eu sempre fui uma pessoa que gostava sempre da parte criativa da coisa. Então eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero mesmo. Na época meu pai até dava aula na faculdade e eu acabei tendo aula com ele, foi bem... Eu tive aula com ele, todos somos alunos do pai do Rafael. E aí quando eu me formei, ele virou pra mim e falou, Rafael, tu se sente preparado pra ingressar no mercado de trabalho com o meu sócio? E eu falei, agora, bora. E aí hoje em dia eu sou sócio do meu pai, o escritório AR Arquitetura, né, de Alfredo e Rafael. E é isso aí, estamos na batalha. Eu tenho escritório também, chama Oficina Arquitetura. Tenho um sócio que é meu marido, não faz parte do blog. Gente, mas peraí, pausa. Eu quero saber como é trabalhar com o marido, porque se eu trabalhasse com meu marido, a gente já tinha se matado. Trabalhar com o pai já é complicado. Conta pra gente, exatamente. Mas o pai manda, no final o pai manda, tu obedece. Acabou. Agora o marido. A mulher manda, né? Sentiu o poder. Tô brincando, mas assim, é bem tranquila a relação. A gente meio que divide, então eu cuido mais da parte de interiores e ele cuida mais da parte de arquitetura mesmo. A gente já tá junto há 17 anos, então já a convivência diária é bem tranquila em relação a isso. Então a gente tem escritório junto, chama Oficina Arquitetura, e além da gente tem a Rafaela, que também tem um escritório sozinha, e as outras, aí tem o Renan, que também é Fábrica 3, e tem a Lorena e a Manu, que são sócias, são as únicas que são sócias. A Lorena hoje, como a gente explicou antes, ela está morando na Alemanha, mas não deixou a sociedade com a Manuela, elas continuam trabalhando à distância.
E ela é a nossa correspondente internacional, que vai estar na Feira de Milão, então Ah, aguardem. chique. Terão Vai ter posts matéria, sobre. Terão matérias aí sobre a Feira de Milão. As últimas novidades, né? As últimas novidades. Vamos nos do- encontrar lá. Estaremos lá. certeza. Estaremos, Ok. Agradecendo Paracabos, Todeschini Manaus e a Prefeitura Municipal de Manaus. Um beijo, até o próximo programa.